Realizei mais de 1000 autópsias em minha carreira. Encontrei balas, venenos, doenças raras. Mas nunca havia encontrado um corpo que tinha outro corpo crescendo dentro dele. E quando terminei de extrair, percebi que o corpo interno era idêntico ao externo. Uma cópia perfeita. E estava vivo. Meu nome é Dr. Henrique Vasconcelos, médico legista há 23 anos. Achei que já tinha visto tudo. Até aquela terça-feira de agosto, quando trouxeram o corpo de Marcos Ribeiro, 34 anos, encontrado morto em seu apartamento. Causa aparente: ataque cardíaco. Mas a família insistiu na autópsia. Ele era saudável, diziam. Corria maratonas, não faz sentido. Comecei o procedimento às 14h. Minha assistente, Paula, preparou os instrumentos enquanto eu examinava o corpo externamente. Nenhum sinal de violência, nenhuma marca estranha. Apenas um homem jovem, aparentemente saudável, morto sem explicação. A primeira incisão em Easy revelou algo imediatamente errado. A cavidade torácica estava cheia. Não com órgãos normalmente posicionados, mas com uma massa densa e organizada que não deveria estar ali. Dr. Vasconcelos? Paula se aproximou. O que é isso? Não sei. Comecei a dissecar cuidadosamente. A massa tinha textura estranha, firme, mas orgânica. E quente. Impossível. Corpos resfriavam após a morte. Mas meu termômetro confirmou. 36,8 Wittgenstein. Temperatura corporal normal. Continuei. A massa estava envolvida por uma membrana fina. Quando a cortei, um líquido claro escorreu. E então vi. Eram dedos. Dedos humanos, perfeitamente formados, empurrando de dentro da massa. Meu Deus! Paula sussurrou recuando. Continuei abrindo, meu treinamento médico sobrepondo o horror. E lentamente, impossivelmente, extraí o que estava dentro. Era um corpo. Um corpo humano completo, encolhido em posição fetal, mas perfeitamente formado. Adulto, não fetal, com cerca de 90 centímetros de comprimento, como se fosse uma versão reduzida de um humano adulto. Coloquei-o na mesa auxiliar. A pele era pálida, quase translúcida. Mas havia algo mais perturbador. O rosto era idêntico ao de Marcos Ribeiro. Cada característica, cada marca de nascença, uma cópia perfeita em miniatura. Isso é impossível, Paula disse. Seria um tumor, um teratoma. Teratomas podiam conter tecidos, dentes, cabelos, até órgãos rudimentares, mas nunca um corpo inteiro, nunca uma réplica perfeita. Estava prestes a documentar quando o corpo menor se moveu. Apenas um espasmo. Contrações musculares post-mortem, tentei me convencer. Mas então aconteceu novamente. E seus olhos se abriram. Eram idênticos aos olhos de Marcos. Mesma cor, mesma forma. E estavam conscientes, olhando diretamente para mim. Paula gritou. Eu recuei, derrubando instrumentos. O corpinho começou a se contorcer na mesa, seus membros se estendendo, se alongando. Estava crescendo. Chame segurança! Gritei, mas Paula já estava correndo para a porta. Em questão de segundos, o corpo havia crescido para 120 centímetros. Depois, 150. O crescimento acelerava. Ossos estalavam, pele se esticava, músculos se expandiam. Era como assistir uma gravação em fast forward de desenvolvimento humano. Até que ele tinha 1,75, exatamente a altura de Marcos Ribeiro. A criatura, não podia mais chamá-la de outra coisa, sentou-se na mesa, olhou para suas mãos, depois para o corpo aberto de Marcos na mesa principal, e sorriu. Finalmente, disse com a voz exata de Marcos. O processo está completo. O que você é? Consegui perguntar. Eu sou Marcos Ribeiro. Ele apontou para o corpo morto. Aquele também era, mas ele estava gasto, defeituoso. Então eu cresci dentro dele, me alimentei dele, e agora substituo ele. Minha mente lutava para processar. Isso é impossível. Biologicamente isso não pode. Não pode? Ele riu. Doutor, você acha que é o primeiro a me abrir? Terceiro corpo que uso. O primeiro durou 28 anos, o segundo, 31. Ele olhou para o cadáver. Apenas 34. Estou ficando mais eficiente. Você está dizendo que é um parasita? Que parasita é uma palavra tão feia. Prefiro pensar como
Sucessão. Quando um corpo está para falhar, cresço um novo dentro. Mantenho as memórias, a personalidade, tudo. Sou imortal, doutor. Mas preciso de hospedeiros. A porta explodiu. Segurança entrou. Mas Marcos, a coisa parecendo Marcos, levantou as mãos. Calma. Há um mal-entendido. Eu sou Marcos Ribeiro. Aquele. Ele apontou para o cadáver. É um impostor. Um corpo não identificado. Agradeço ao doutor por descobrir. Senhor Ribeiro? Um dos guardas parecia confuso. Mas você estava morto? Óbvio equívoco de identificação. Estou perfeitamente vivo. Ele pegou roupas que haviam sido removidas do cadáver e começou a vestir. Serviam perfeitamente. Agora preciso ir. Família me espera. Esperem! Gritei. Ele não é humano. Ele... Marcos olhou para mim com frieza. Dr. Vasconcelos está claramente sob estresse. Talvez precise de um descanso. Para os guardas. Posso ir? Ou há algum problema legal? Legalmente não havia. Se ele alegava ser Marcos Ribeiro e estava vivo, não havia crime. Os guardas, confusos, mas sem base para detê-lo, deixaram-no sair. Paula e eu ficamos sozinhos com o cadáver vazio. Quando o examinei mais cuidadosamente, descobri que não era apenas uma casca. Os órgãos principais haviam sido literalmente consumidos de dentro. Coração, fígados, pulmões. Todos tinham cavidades, como se algo tivesse se alimentado deles. Relatei ao diretor. Ele me olhou como se eu fosse louco. Você está dizendo que um clone cresceu dentro de um corpo e saiu andando? Eu sei como soa, mas... Vasconcelos, você precisa de férias. E esse relatório nunca pode sair daqui, entende? Seria um pesadelo de relações públicas. O caso foi arquivado como complicações cardíacas não especificadas. O corpo foi cremado rapidamente, mas comecei a investigar. Procurei por Marcos Ribeiro. Ele continuava vivendo normalmente. Mesmo trabalho, mesma casa, mesma família. Ninguém notava nada errado. Cavei mais fundo. Encontrei algo perturbador. Marcos Ribeiro havia nascido em 1990. Mas havia um Marcos Ribeiro anterior, nascido em 1962, com aparência idêntica em fotos antigas. E outro em 1934, mesma pessoa, diferentes gerações. Sempre morrendo de causas naturais na faixa dos 30 anos. E sempre tinha um filho ou sobrinho que era idêntico assumindo sua identidade. A coisa que se chama Marcos Ribeiro está vivendo há pelo menos 92 anos, possivelmente séculos, trocando de corpo sempre que necessário. E então descobri algo mais apavorante. Comecei a revisar autópsias antigas, procurando por padrões similares, órgãos parcialmente consumidos, cavidades inexplicáveis, mortes súbitas de pessoas saudáveis. Encontrei 17 casos nos últimos 10 anos, só em nossa cidade. 17 pessoas que podem ter hospedado essas coisas. 17 possíveis imortais andando entre nós. Estou documentando tudo. Mas quem vai acreditar? Um médico legista alegando que há parasitas imortais que crescem dentro de humanos e assumem suas vidas? Ontem, durante uma autópsia de rotina, encontrei algo. O corpo de uma mulher de 29 anos, morte súbita. E quando abri, senti aquele calor familiar. Vi aquela massa densa na cavidade torácica. Recomendei cremação imediata. Disse que havia risco biológico. Eles me obedeceram. Mas me pergunto, quantos mais há? Quantos corpos eu autopsiei, cremei, enterrei, sem saber o que estavam carregando dentro? E a pergunta que me mantém acordado à noite: como eles começam? Como o primeiro parasita entra em um hospedeiro? Porque se eles podem se espalhar, tenho verificado meu próprio corpo obsessivamente. Cada dor estranha, cada desconforto, procurando por sinais, porque percebi algo. Marcos me olhou de uma forma específica naquele dia, não com raiva, mas com interesse, como se estivesse me avaliando. E há 3 semanas comecei a sentir algo estranho no peito. Uma pressão, um peso que não deveria estar lá. Fiz exames. Os médicos disseram que está tudo normal, mas eu sei o que vi, sei o que é possível. E toda noite deito na cama e ponho minha mão no peito. E juro que sinto algo se movendo lá dentro, algo pequeno, ainda crescendo,
Algo que vai eventualmente precisar sair. E quando isso acontecer, eu vou morrer. E algo usando meu rosto, minha voz, minhas memórias, vai continuar vivendo minha vida. Ninguém vai notar a diferença, exceto talvez Paula. E tenho certeza que já a vi olhando para mim estranhamente, como se soubesse. Ou talvez ela também já tenha sido substituída. Como você pode realmente saber se a pessoa ao seu lado é quem sempre foi? Ou se é algo que cresceu dentro dela, consumiu-a de dentro para fora, e agora usa sua pele como um disfarce perfeito? Olhe para as pessoas ao seu redor. Realmente olhe. Você tem certeza de que são quem dizem ser? Porque eu não tenho mais certeza de nada, nem mesmo de mim.